Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Pontos e Vistas da OAB de São Paulo, que hoje traz uma figura proeminente do direito e que tem uma história marcada por uma eleição recente na Faculdade de Direito da USP. Nós estamos falando da doutora Ana Elisa Bechara, advogada, professora titular da USP e diretora da faculdade recém-empossada. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado por participar do Pontos e Vistas. Eu que agradeço. Uma alegria estar aqui, uma alegria poder dialogar com você. Eu estava pesquisando o seu nome e vi que a sua eleição foi um momento histórico na USP, porque você é a segunda mulher a ocupar essa cadeira tão importante. Você quer contar um pouquinho para nós como foi? Você disputou uma eleição e ganhou. Você quer contar um pouquinho dessa vivência para nós? Eu acho que, historicamente, é importante, né, ser a segunda mulher, mas eu acho que isso marca um processo importante, né? Eu não sou só eu, né? Eu sou um processo de muitas mulheres que historicamente se sucederam para que a gente chegasse até esse momento. Lamentavelmente, no direito e na academia, nós temos muito menos mulheres do que homens, né? Não em relação ao alunado, né? Hoje a gente tem 50% né, dos alunos, mas em relação ao corpo docente, na Faculdade de Direito da USP, nós somos só 17% as mulheres do corpo docente, né? Então, a gente tem uma quantidade muito, muito baixa de mulheres, como em geral acontece no direito quando a gente fala em topo de carreira, né? Em cargos de poder, digamos assim. E a primeira diretora mulher da Faculdade de Direito foi a professora Ivete Senise Ferreira, em 98. Né? Então, na passagem do século, né? Entre o século XX e o século XXI, não por coincidência, uma professora que é do mesmo departamento que o meu, uma professora de Direito Penal, né? A professora Ivete, que não por coincidência, né? Vem de uma linhagem, né? Também de penalistas, quer dizer, a primeira professora mulher do Largo São Francisco, né, foi em 1947, a professora Esther de Figueiredo Ferraz, também uma penalista. Então, é interessante notar, né, como esse processo de sucessão é marcado por uma representatividade que faz a diferença. Né? Então, o fato de eu ser, né, a terceira penalista aí de proeminência na faculdade, né? E a segunda diretora mulher vinda, então, do Departamento de Direito Penal, marca essa trajetória de muitas mulheres que vão aí se sucedendo e brigando, né, no bom sentido, para essa representatividade. Esse é o gancho que eu queria pegar, brigando, porque os penalistas ou os criminalistas, eles têm sempre uma pegada um pouco mais forte. Queria saber se isso na cátedra também acontece, ou pelo menos um approach mais... Não é corajoso, seria uma palavra desmerecendo as outras carreiras, mas você acha que teve alguma influência o fato dessas pessoas serem penalistas? Não, eu sou um rábula, mas isso na cátedra também acaba inspirando uma briga boa para poder ganhar a eleição, ou você teve que usar mais a diplomacia? Eu não sei se é a área, né? Eu acho que... E também não sei se é coragem, eu acho que a palavra é resiliência. Resiliência. Né? Porque as mulheres que da minha geração ou da nossa geração, né, que ocupam posições de liderança dentro do direito, não ocupam essas posições por serem mulheres, né? Elas ocupam essas posições apesar de serem mulheres, né? Então, de alguma forma, a gente sobrevive a um sistema que culturalmente é machista. Sim. E para sobreviver a esse sistema, eu acho que a gente tem que ter, mais do que brigar, e eu não gosto de pensar no brigar, a gente tem que ter muita resiliência e determinação, né, para seguir, para enfrentar os obstáculos com galhardia, com tranquilidade, com paciência e seguir adiante sem polarizar. Né? Eu sou muito contra a ideia de polarização, né, de nós contra eles. Eu acho que a ideia não é essa. Né? A ideia é sempre buscar um diálogo, mas isso exige resiliência. Esse percentual de docência é da USP, né? 17%. Da Faculdade de Direito. Da Faculdade de Direito. Ele se reproduz no universo das faculdades no Brasil? Você tem esse dado, não, mais ou menos? Não, isso varia muito. Né? E também não se reproduz dessa forma igual na universidade. Né? Então,
E na Faculdade de Direito também teve uma variação. Hoje nós estamos diminuindo. Nós já fomos 23% e hoje somos só 17%. Olha que interessante. Né? Mesmo com esse movimento hoje de mais equidade de gênero, a gente, né, paradoxalmente, está diminuindo. Se a gente pensar no ensino do direito em geral, ou nas faculdades de direito em geral, no país, a gente tem muitas mulheres na docência, né, quando não se trata de uma questão de poder. Né? Então, quando você fala de instituições privadas, por exemplo, né, a atividade da educação, né, e ensinar o direito, eu estou num ambiente educacional, é um ambiente muito afeto ao feminino. Né? Então, tem muita professora, né, mulher, mas na Faculdade de Direito da USP a gente tem algo para além do aspecto educacional, que é o aspecto político de poder, de território de poder mesmo. Né? Isso é assim há 200 anos, né? Isso faz parte da história da faculdade. Então, a gente está falando de outra coisa, que vai muito além da parte da educação, né? Do ensinar. Pois é, por isso é um território masculino, não feminino. Então, esse é o grande desafio, ocupar esferas de poder. O judiciário, você tem hoje, não sei se mais, mas tanto quanto juízas, sim, como juízes, advogados da mesma forma. Você tem muito mais advogada que advogado, sim, mas ainda se você pegar, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nunca teve uma presidente mulher. Então, é o chamado telhado de vidro, né? Quer dizer, a gente tem meio a meio. Então, na OAB, por exemplo, né, nos inscritos da Ordem dos Advogados do Brasil, metade é mulher. Né? Alunos, né, como eu falei, metade é mulher. Mesmo na pós-graduação, metade é mulher. Mas conforme as carreiras vão progredindo, seja no setor privado, seja no setor público, as mulheres vão desaparecendo. Né? É o chamado efeito tesoura. E aí, quando você chega no topo do poder, não tem. Né? Tem pouquíssimo. Elas desaparecem eminentemente por uma cultura machista ou algum desestímulo pessoal também, para ocupar esses espaços? Então, mas o desestímulo pessoal faz parte de uma cultura patriarcal e machista. A gente está falando da mesma coisa. Está misturado. São espaços onde eu vejo uma naturalização do masculino, e aí eu tenho um ambiente a gente chama de violência simbólica. Quer dizer, não é que a mulher sofre violências necessariamente expressas, manifestas. São veladas também. Né? São as violências no campo do simbólico, aquilo que a sociedade espera de você, aquilo que você deveria ser, conforme a percepção social, e que você não está sendo. Né? Então, a gente percebe muito isso, né, naquilo que não é dito nos relacionamentos, né, profissionais, inclusive, mas no que é muito espelhado quando a gente tem... Bom, o que se espera de uma mulher? Né? Então, quando um homem se impõe, e no nosso âmbito, né, na nossa área, a gente tem a mesma área, né? Na área penal, num júri, por exemplo, se espera assertividade, se espera autoridade, se espera uma postura muito, muito ativa. Né? Um homem que exerce uma postura assim, que fale alto, que se imponha, é um líder, né? É alguém, né? E é uma pessoa vista na sua complexidade. Uma mulher que se impõe, que fala alto, já fica estranho. Né? Fala, ela é louca, desequilibrada, é mal amada, ela está naqueles dias, né, é bruxa. Começa a ganhar uma série de adjetivos porque foge do papel social que é esperado da mulher, né? Que é o papel doméstico, digamos assim, o papel mais privado, né? Não da esfera pública, mas para a mulher fica reservado esse domínio privado do cuidado da família, o cuidado dos filhos. Então, a mulher é doce, a mulher é submissa, a mulher é o esteio da família. Né? Tem aquele papel sempre de ser a cuidadora de todo mundo. Né? Então, isso não combina com a mulher que se impõe, a mulher que... Né, isso é muito violento no campo do trabalho, em geral. Eu estou pensando aqui porque eu convivo com esses estereótipos, eu sou filho de uma mulher... De uma mulher muito forte. Brigou, e ela tem esse negócio de chegar e falar alto. De chegar chegando. Várias vezes eu pego o telefone e eu vejo ela falando, é mulher, meu senhor, porque a pessoa do outro lado do telefone pergunta se é um homem falando, por causa da voz grossa. E tal. Mas eu... Pegando carona no seu, nós não devemos ser nós contra eles. Aqui na OAB nós fizemos uma campanha agora de eles por elas. Exato. O quanto dessa cultura machista, que o homem que exerce a maior parte,
E o homem ainda convive muito mal com a mulher em esferas de poder. Aí poder pode ser poder político, poder numa faculdade, dinheiro, ou mesmo beleza, né? O homem convive mal com a mulher, né? Quando a mulher se impõe. O quanto que a gente deve estender a mão? Como é que fica essa parte cultural? Ou a gente tem que ensinar? Você tem que aprender na marra, com lei. Como é que a gente muda isso? Então, primeiro que, né, quando a gente fala dessa cultura patriarcal machista, é uma cultura em que todos nós estamos imersos, homens e mulheres. Sim. Então, dentro dessa cultura, as mulheres também são machistas, porque a gente aprende a mesma coisa. Né? Quer dizer, quando nós lemos um livrinho infantil, né, para os nossos filhos ou filhas com a história da princesa e do príncipe, a gente está ensinando os mesmos valores para eles e para elas. Né? Por isso que eu não gosto do discurso nosso contra eles, porque todos nós estamos imersos na mesma cultura. Né? E essa cultura de inequidade de gênero, né, de falta de equidade de gênero, leva ao extremo que é a violência de gênero, que é o que mantém essa relação de não igualdade, de subordinação. Ela se sustenta com violências que vão desde as violências simbólicas até as violências dentro da nossa área, né? As violências físicas, né? Visíveis, expressas, e com o extremo que é o feminicídio. Né? E como é que a gente trabalha com isso? Como é que, né? Pelas leis, né? A gente ensina na marra. Quem é da área penal sabe perfeitamente que não adianta. Né? Claro, certeza da punição, talvez. Mas nem isso nessa esfera. Quer dizer, não que a resposta institucional não seja necessária, né, diante da prática de um delito. Eu tenho que responder, mas não é isso que vai me resolver, não é isso que vai mudar a cultura patriarcal machista, não é com golpes de direito penal. Né? O que muda a cultura patriarcal machista é uma educação de gênero, né? Uma educação sensível ao gênero, que primeiro que coloque a questão na mesa, a questão visível, porque às vezes nem que a gente percebe que a gente está cometendo uma violência simbólica, né? A gente não enxerga até alguém falar para a gente. Né? E isso é muito comum quando a gente fala do discurso, entre aspas, do agressor. Quando você fala para um homem, você foi machista comigo. Né? Muitas vezes, quando você explica o que aconteceu, esse homem se surpreende, fala, meu Deus, nossa, não percebi. Né? Não percebi que eu fiz uma brincadeira que eu não deveria ter feito. Às vezes uma mulher também. Né? Você fala, olha, você acabou de ser... Né, machista e não percebeu. Vou dar um exemplo. Uma vez num congresso para, sei lá, quase 1.000 pessoas sentadas numa mesa, presidida por uma mulher, né, uma procuradora de justiça. Eu era convidada para falar e na hora que eu sentei, ela fez um elogio quando me apresentou, falou assim, olha, que é linda, como era bonita, professora e tal. E aí me apresentou, eu dei minha conferência e no final, depois que as pessoas aplaudiram, ela falou, e vocês viram que além de bonita, ela é inteligente? Quer dizer, era uma mulher falando isso para mim. E ela não falou isso para me atacar, ela falou isso como um elogio. Sim. Mas percebe que tem uma violência simbólica disso? Sim. Ela não percebeu o que ela fez. Né? Não teria feito jamais, ela não fez aquilo para me ofender. Né? Mas gerou um problema, mas seguramente porque ela não viu. Né? E quando a gente conversa, a pessoa fala, meu Deus, nossa, não né? Agora que eu parei para pensar, eu acho que eu tenho que... E tem um desafio muito grande, porque se você fizer uma pesquisa, muita gente vai achar que isso não é uma violência. Exato. Poxa, não pode elogiar a mulher? Exato. Não pode. Poxa, isso já é mimimi demais. Poxa, ela só falou que é linda e inteligente. Mas a primeira qualificação foi então, e são coisas... misturar. Né? Assim, quando a gente tem dúvida de se a coisa faz sentido ou não, é só inverter o gênero. Né? Quer dizer, dificilmente numa conferência que você já deu na vida, alguém, quando você chegou, falou, nossa, como ele é lindo, e depois falou assim, nossa, ele também é inteligente. Nenhuma das duas coisas vão ser... Né? É muito difícil isso acontecer, porque a mulher é mais associada ao belo, ao plástico, né? Isso para um homem não faz sentido. O máximo que fazem é elogiar a sua gravata ou alguma coisa assim, né? Mas ninguém vai... quer dizer, são questões diferentes e de visibilidade difícil. Por exemplo, né? E aí vou me usar como exemplo. Até muito pouco tempo atrás, eu dava as minhas aulas favorecendo a dinâmica da sala.
E as turmas têm a sua dinâmica, né? De pessoas que falam mais, pessoas que são mais tímidas, não falam. Então, pessoas que levantam muito a mão, expressam não só suas dúvidas, mas suas opiniões, participam mais quando são provocadas, e outras que não participam. E eu sempre deixei a dinâmica se dar dentro daquele ecossistema. E eu nunca parei para pensar, até entender, e eu fui desperta por uma pesquisa empírica que foi feita na própria Faculdade de Direito, por um grupo de pesquisa sobre equidade de gênero. Eu nunca parei para perceber que, se eu deixo a turma viver essa dinâmica sem a minha intervenção, provavelmente as mulheres vão ser caladas. Então, quando elas falam, primeiro que elas levantam menos a mão, porque têm mais medo de se expressar. E quando elas falam, é muito comum que elas sejam interrompidas. Que é uma frase em inglês, é mansplaining. Exato. Né? Ou elas são interrompidas, ou logo depois um homem entra no lugar delas. Bom, o que ela quis dizer? Ou né, traz de novo a ideia dela, reexplicando como se ela não tivesse, né, sido clara, né, e toma a ideia para ele. Né? Ou elas sofrem brincadeira, ou sofrem piadinha. E quando eu comecei a perceber isso, eu percebi que eu não estava agindo corretamente, que eu deveria equalizar ali essa dinâmica, né, favorecendo uma participação feminina, não para desprestigiar os homens, mas para equalizar mesmo, né, para trazer uma equidade nesse processo de participação. Então, por exemplo, hoje, né, quando estou dando uma aula e eu vejo muitas pessoas com a mão levantada, sempre eu vou dar prioridade para a mulher, falar primeiro. Não porque é um cavalheirismo, não é nada disso. Eu vou dar prioridade para a mulher e, quando ela fala, eu vou validar o que ela fala. Né? Então, sei lá, dar uma opinião, eu falo assim, e normalmente, quando a aluna levanta a mão, ela sempre faz um pedido, ou ela fala com uma voz muito baixinho, ou ela fala, me desculpa, antes de começar a falar, ou ela fala, não sei se eu estou errada. Começa assim, começa se desvalorizando. Como no passado, né? Já está melhorando, né? Mas mesmo assim... assim... Eu me formei na São Francisco em 98, e não faz, né? Quer dizer, faz tempo, mas não estou falando que foi no século XIX, mas... Então, estou falando do final do século XX. E eu me lembro quando eu levantava a mão nas aulas de direito penal, que eu adorava, o professor falava, Vanelisa, está com dúvida? Eu falava, estou. Eu era a melhor aluna da sala de direito penal. Eu falava, estou. Ele falava assim, normal, baixa a mão e pensa mais um pouco que você é mulher. Daqui a pouco ela passa. E ele não falava isso em brincadeira, ele falava isso normalmente, a aula seguia. Então, quer dizer... Parece desembargador quando o advogado quer falar. Doutor, é matéria de fato? O que você está querendo atrapalhar a gente aqui? Então, mas olha que... Né, então, eu aprendi, e eu vejo isso só hoje, porque até pouquíssimos anos eu não via isso, como eu tenho que agir diferente, né, para promover essa educação de equidade. E isso não é destratar os alunos homens ou colocar as alunas contra os alunos, mas é promover essa equalização e acho que a gente tem que ir por aí, sabe, nessa educação de gênero. Tá muito bom o assunto, mas eu tenho que promover aqui o tempo. Vamos. É uma tarefa muito mais simples que a tua. A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta debatendo esse assunto tão interessante. Até já. Construir um novo e grande futuro. Essa é a missão da maior entidade assistencial de classe do Brasil, a CAASP. Assim como você, nós também sonhamos alto e estamos preparados para oferecer milhares de serviços e benefícios às cidades das mais de 250 subseções no estado de São Paulo, sempre presentes no interior, litoral e capital. Nós valorizamos a atitude, agir para aprimorar, modernizar. Olhar para o futuro, para a jovem advocacia e, então, caminharmos juntos. A Caixa inovou na forma como atende os advogados e advogadas. Com a CAASP Saúde, são diversas opções de planos de saúde com preços abaixo do mercado e diferenciais exclusivos, além de laboratório de análises clínicas, também com exames a preços justos. Oferece atendimentos odontológicos com mais de 1.500 consultórios credenciados em todo o estado e também plano odontológico Uniodonto, com plano de urgência e emergência gratuitos para os advogados, com área de cobertura nacional.
A ACAASP conta ainda com estabelecimentos farmacêuticos e realiza campanha de saúde com benefícios exclusivos aos advogados e familiares. Além de diversas modalidades de seguro e muitos eventos e ofertas para lazer e entretenimento. Uma conquista inédita é o frete grátis definitivo em todos os produtos da livraria, somado aos diversos descontos promocionais. A ACAASP ainda conta com ambientes virtuais com milhares de ofertas. E na sede, em São Paulo, estão postos de serviço e informações, além da primeira sala de aleitamento materno no Espaço Vida. A nossa CAASP agora também é itinerante e roda o estado com dezenas de serviços exclusivos para subseções, com livraria e perfumaria móvel, clube de serviços e ações na área da saúde e prática de esportes. Nós estamos esperando você para continuarmos construindo juntos essa grande história. Vem pra CAASP! Voltamos a apresentar o Pontos e Vistas, que nessa quarta temporada traz a professora, advogada, diretora da faculdade da USP, doutora Ana Elisa Bechara. Nós estávamos falando aqui de mudança cultural e de machismos imperceptíveis, ou pelo menos não sentidos pelas pessoas. Você citou um exemplo, e eu lembro, minha mãe, quando casou, ela não levou o nome do marido, meu pai. Na época, todo mundo achou um absurdo. Inclusive a mãe dela, Claro. que disse para ela, Sulaê, se ele fosse um Rockefeller, um Kennedy, ficava chique você recusar, mas o rapaz é simples, trabalhador, fica chato para ele. Minha mãe falou, eu vou casar com o meu nome de pai e de mãe e tal, e tá tudo bem. Hoje já tem lei que disciplina a matéria, cada um pode levar se quiser. Tal. Mas são esses pequenos... E eu estou dizendo isso porque eu tinha um amigo meu que era muito de esquerda, muito progressista, e ele falou para mim, mas essas matérias sua mãe não devia entrar, isso é muito esquisito. Mesmo ele sendo progressista, ele era machista. É isso. Como tem. É isso. Né? Mesmo no progressismo político, na vida, você tem... Todos nós somos. São pequenas, né, sutilezas e que as pessoas têm dificuldade de aceitar, né? É cultural. É cultural. E a grande questão, né, a gente está falando de um território específico, que é o território do direito. Né? E mais específico ainda, né, eu venho de um território do ensino do direito. Né? E por que essas questões me são muito caras? Né? Fazem parte de um universo de preocupações que é muito relevante, porque o direito é uma ciência social aplicada. Né? Então, eu estou lidando com pessoas, ou estou formando pessoas que amanhã vão estar exercendo posições-chave de poder. Né? Vão estar ali decidindo, transformando a vida das pessoas, né? Vão estar impactando na sociedade. Então, a gente falava, né, há pouco sobre a violência contra a mulher, que não adianta aumentar a pena, né, ou nem a certeza da pena. Né? O grande problema, quando a gente fala... Dos índices que vêm aumentando? Não só dos índices que vêm aumentando, mas de dizer do impacto dessa cultura machista, né, para a falta de justiça para as mulheres, é que eu posso ter o arcabouço legal que eu quiser. E eu tenho muitas conquistas, inclusive na esfera internacional. Quer dizer, nós temos a Lei Maria da Penha, uma das mais elogiadas do mundo nessa matéria, e tantas outras que nós tivemos depois, não só na área penal, né, mas eu estou falando em garantias mesmo, em proteção, em tese, né, proteção de direitos das mulheres, mas na prática, todas as mulheres têm perfeita consciência de que provavelmente não vão ser tratadas com justiça. Não porque não haja leis, né, mas porque eu tenho uma cultura, né, para a aplicação dessas leis por parte desses profissionais, que é uma cultura machista. O Kafka dizia naquele livrinho dele, O Processo, né, ante a lei sempre tem o porteiro. Né? E o meu problema é quando o porteiro tem um raciocínio machista. O porteiro ou a porteira. Né? Porque eu posso ter uma juíza também machista, eu posso ter uma promotora de justiça também machista. Né? Então, é muito importante pensar nessa equidade de gênero diante desse território que a gente vive, que é um território de poder.
Porque senão eu perpetuo não só, né, as desigualdades, mas eu perpetuo as violências no sistema. Por isso que a gente fala, o problema é que a gente tem uma violência estrutural. E é isso que eu tenho que combater. Por isso, essa grande preocupação, especificamente na área do direito. E aí o papel dessa liderança que você exerce é fundamental. Culturalmente é um passo. Assim como nós tivemos uma presidente mulher aqui da OAB também, essa ocupação de espaço de poder, acho que é pedagógico por si só, né? Acho que é importante por conta, em primeiro lugar, da representatividade, né? Então, por exemplo, na turma que eu dou aula, hoje no Largo São Francisco, eu sou a única mulher que dá aula para eles. Eles só têm aula com homens. E é estranho. Às vezes eu estou andando pelo corredor da faculdade, até hoje isso acontece. E às vezes alguma aluna assim passa por mim e fala: professora, eu posso te dar um abraço? Eu sou super tímido. Eu falo, tá bom. Aí me abraça. Eu falo: você é minha aluna? Eu falo: não. Aí eu falo: mas, né, então por que quer me abraçar? Eu falo: porque você é mulher e está aqui e me mostra que eu posso estar. Então, nós inauguramos no segundo semestre do ano passado, uma galeria de fotos das professoras da São Francisco, desde a primeira, a professora Esther, em 1947, até a última que entrou agora, né, no final do ano passado. Né? Por que isso? Né? E há estudos científicos que mostram a importância dessa representatividade para as novas gerações, né? Para essas meninas que chegam e que nos veem e falam: bom, então é possível, né? Então eu me vejo ali, né? Porque como é que faz, né, dizer para uma mulher que ela pode, né, ser juíza, que ela, quando você tem no Supremo Tribunal Federal uma única mulher e a gente correndo o risco de que daqui a 5 anos não ter nenhuma. Né? Quando a ministra Carmen Lúcia se aposentar, será que ela vai ser substituída por uma mulher ou por outro homem? Porque também está diminuindo no Supremo. Né? Nós tínhamos 2, agora temos uma só. Ellen Grace, né? A gente teve a Ellen Grace, né? A gente teve agora, né, nos últimos anos, a Carmen Lúcia, a Rosa Weber. A Rosa Weber se aposenta, é substituída por um homem e a Carmen Lúcia está lá sozinha, isolada. Né? Então, o primeiro ponto é o ponto da representatividade, mas a questão não é só numérica. Né? O importante da representatividade é conseguir pensar a partir da diversidade. Né? Isso, para a sociedade, para a aplicação do direito, é fundamental. Né? Ter uma visão da sociedade a partir de todas as suas diferenças. Então, quando eu falo mulher, também são mulheres e homens que são diferentes, porque é diferente um homem branco e um homem negro, né? Uma mulher branca e uma mulher negra, um homem negro e uma mulher negra, né? Pessoas cis, pessoas trans. Né? Enfim, a gente tem uma série de diferenças na sociedade e isso tem que ser compreendido, pelo menos. Eu falei no conselho, na última reunião do conselho, uma conselheira falou assim: não, eu sei que aqui os homens, convocando as pessoas para o lado, eu sei que aqui ninguém bate mulher, eu sei que aqui ninguém é assassino, mas eu preciso que os homens participem. Aí eu pedi a palavra e falei: não, eu queria dizer que todo mundo aqui, incluindo os homens, são assassinos de mulheres, de uma certa forma, porque a gente faz parte dessa cultura. É isso. A gente tem que assumir a nossa parcela de responsabilidade. A gente tem que assumir e ter mais mulheres nessas posições, então, de liderança, nos trazem não só, né, a esperança de que possam vir outras, mas nos trazem uma reflexão mais global dos problemas. Por exemplo, né, quando a gente fala em política, né, qual o percentual das mulheres na política? Eu estou falando com alguém, né, que é filho de uma mulher muito forte, né, e que teve esse engajamento político muito claro, mas quantas mulheres nós temos? Que sofreu e sofre. Porque quando a gente não fala no passado, porque às vezes me falam assim: ai, mas que bom que você venceu. Né? Eu falei: não, eu continuo. Né? Os problemas só crescem, né? O nível de agressão aumenta, o nível de violência aumenta. E eu dizia: quantas mulheres nós temos na política? Nós temos poucas mulheres, também 16%, 17% de mulheres hoje na política. E aí como é que a gente quer discutir assuntos, né, referentes a gênero na política se você não tem o que a gente chama de massa crítica? Eu tenho que ter pelo menos 30%, né, de um determinado público para que eu tenha aquele interesse visibilizado. Então, se eu não tenho nem 30% de mulheres na política, como é que eu vou discutir questões como direitos reprodutivos, saúde feminina e tantas outras questões, a própria violência contra a mulher, se eu não tenho mulheres? Essa é uma questão muito importante. Você fala: como é que eu consigo falar de democracia,
né, num cenário de falta de equidade de gênero, né? Que o quão democrática é uma sociedade se eu não consigo ter essa participação democrática das mulheres? Nós estamos vivendo os tempos tão difíceis que falar de democracia com não Já é. democratas, pessoas que não são democratas. Aí já a gente é um dá outro problema. alguns passos atrás. Eu confesso que eu não me debrucei sobre esse texto de legislação novo, porque é muito recente do projeto de misoginia. Eu também não sei se você se debruçou. Fica à vontade, porque às vezes é assim, a gente gosta de falar do que a gente estudou, né? E você como uma catedrática vai falar. Mas assim, está tendo muita crítica, porque tem essa coisa de interromper a fala da mulher. Tem alguns detalhes, eu não conheço. Eu não sei se você tem opinião sobre isso. De novo, né, eu vou frisar aquilo que eu já falei. Acho que a chave do enfrentamento dessas questões está na educação, está numa mudança comportamental, né? E isso não é a golpe de violências, né? Quer dizer, é da violência institucional, que é o direito penal, né? Ele está aí, ele tem que ser usado para responder aos casos mais graves, mas eu acho que a grande questão é promover uma evolução educacional, né? E isso começa desde as escolas, né? E passando pelas universidades. Então, hoje, na USP, né, nós temos disciplinas transversais, seja na graduação, seja na pós, para trabalhar com direito e equidade de gênero, né, para mostrar isso não só na área penal, né, não o que a gente faz com o feminicídio, não é isso, né, é para trabalhar o gênero em todas as áreas do direito, né. Como é que são as questões de gênero na área do direito privado, na área do direito internacional, na área do direito ambiental, na área do direito tributário? Olha que interessante, né? Então, em todas as áreas eu tenho questões de gênero importantes que têm que, pelo menos, ser visibilizadas, né? E isso desperta uma sensibilidade que transforma esse profissional, né, amanhã num profissional que vai conseguir enxergar e trabalhar melhor com essas questões, seja ele homem ou mulher. Estendendo, não que essa visibilidade toda e não seja complexo e não seja muito grande, mas estendendo um pouquinho as carreiras jurídicas, a gente critica muitas vezes a formação do concurso público, de um juiz, de um promotor, não tem essa visão holística. Juíza também. A gente defende aqui, eu pelo menos sou um dos que defendem essa mudança do concurso. Você criar mecanismos, hoje você tem técnicas de RH profundas para ver se o cidadão é vocacionado. Cidadã e os cidadãos são vocacionados. Sabe, aquela coisa do juiz mesmo, saber lidar com conflito, não só o código, não só saber esmiuçar. Você vê esse avanço na formação, pelo menos nas faculdades, é que você está no topo, né? Que o USP, Mackenzie, a PUC são sempre muito bem ranqueadas. Mas, de alguma forma, você acha que o corpo discente, né? Ele tem se aprimorado, ele tem ficado mais pragmático, ele quer mais ganhar dinheiro. Como é que você vê isso como professor há tanto tempo? Eu acho que a gente tem dois movimentos muito importantes, né? Em primeiro lugar, que hoje a gente tem quase 2.000 cursos de direito no país, né? É muito curso de direito. É mais e se você olhar, né, um medidor, né, não é único, mas um medidor possível de qualidade de ensino jurídico é olhar para o índice de aprovação dos bacharéis em direito no exame de ordem, né, que é o que vai habilitar para exercer a advocacia, né? Não é o único exame possível no mundo, mas, enfim, né, é um medidor importante. Com 2.000 cursos de direito no Brasil hoje, nós temos um índice de aprovação de 17% só, né? O que mostra que a qualidade do ensino jurídico está muito baixa no país, né? E isso gera uma preocupação enorme, né? Por conta disso, nós fundamos, há alguns anos, em 2023, o Colégio Brasileiro de Faculdades de Direito Públicas e Gratuitas. Para quê? Né? Para refletir sobre os desafios do ensino jurídico. Né? O que a gente faz com esse cenário? Né? Como é que a gente faz para melhorar? E aí, claro que a gente está falando de uma série de questões, né? Quando a gente fala que a qualidade está muito ruim, a gente fala da formação técnica mesmo, né? Quer dizer, as pessoas saem com poucos conceitos, com uma baixa formação técnica. Esse é um lado, né? O outro lado é pensar, e aí eu estou falando aqui, né, a partir do papel da universidade pública, né? Qual é a essência da universidade pública ou de uma faculdade de direito como a do Largo de São Francisco, dentro de uma universidade pública? Não é só formar o bom técnico, né? É dar uma formação humanista,
né? Quer dizer, formar a pessoa em valores os mais caros da sociedade. Por isso que quem visita a Faculdade de Direito da USP, né, o nosso apelido é Arcadas. Né? Por que Arcadas? Porque tem as arcadas, lá o pórtico, né, na entrada. Qualquer um que entra na faculdade vai ver as arcadas e vai ver que em cima de cada uma tem um nome ali, de um antigo aluno. Então, são 3 antigos alunos nomeados. Quem são esses 3 antigos alunos que estão ali nomeados? Não são 3 grandes juristas, são os nossos 3 poetas românticos. Né? O Castro Álvares, o Álvares de Azevedo e o Fagundes Varela. Por que eles estão ali e não está ali o nome de um juiz histórico, de um grande advogado? Aquilo ali é um recado, né? Mostrando que ali, sobretudo, é uma casa humanista. Por que eu estou dizendo isso? Porque não basta, né, para eu aplicar o direito eu ser uma super técnica. Né? Não basta eu ter os conceitos. Eu tenho que ter sensibilidade social, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter capacidade de olhar para o outro e entender que aplicar o direito é buscar a justiça, né? Não só aplicar matematicamente. E essa é uma questão. Né? Então, acho que a gente está indo muito por esse caminho hoje, tendo essa preocupação, principalmente por conta das novas tecnologias, da inteligência artificial. Né? Isso mudou muito. Não só o mercado, né, profissional do direito, mas mudou a própria sociedade. Né? Então, quando eu falo das ferramentas tecnológicas que a gente tem, a começar disso aqui, né, das redes sociais e as consequências que isso traz para as pessoas, para os jovens. E quando eu falo da inteligência artificial, eu falo que são ferramentas que podem ser muito boas, por um lado, né, mas que me exigem um outro tipo de formação hoje. Né? Então, não adianta, por exemplo, eu querer ensinar o direito como se aprendia no século XIX, mas... Porque eu tenho uma série de erramentas, o aluno não precisa ficar 1 hora lá escutando uma aula sobre um conceito, porque ele busca em 2 minutos, ele entra em qualquer lugar e consegue aquele conceito. O que ele precisa saber? Ele precisa ter um raciocínio jurídico refinado, ele precisa ter criatividade e ele precisa ter capacidades socioemocionais. E isso as novas gerações estão perdendo, por causa disso aqui. Gostei do termo, capacidade socioemocional. Exato. Eu, como sou mais o rábula, eu chamo juiz que tem que gostar de gente. É isso. Gostar de gente. Para essas atividades, sobretudo atividades sociais, assim, isso vale também para hospital. Você vê muita gente que não é vocacionada para gostar de gente numa ponta social. E às vezes acontece, daí dá um desastre. Né? Mas eu acho que não é só gostar de gente, porque a questão não é só empatia. Né? A questão é saber dialogar. Sim, e a gente tem hoje uma perda de sociabilidade. Não só as novas gerações, acho que todos nós, mas nós ainda, nós fomos criados de forma analógica. Né? Então, a gente conseguiu desenvolver ferramentas socioemocionais que a meninada hoje já chega sem ter aprendido. Né? Então, todo mundo tem a sua rede social, né? Então, quando a gente posta algum conteúdo, qual é o primeiro sentimento que vem depois da postagem? Uma ansiedade para saber a reação ao que você postou. E qual é a reação que a gente espera? Uma reação positiva, uma curtida, um like, sei lá como é que chama hoje. Né? E o que acontece quando me vem o contrário? Né? Então, se eu recebo, sei lá, se eu posto algum conteúdo e alguém critica, fala, olha, está errado, não vejo assim. Quer dizer, qual é a reação hoje social? Né? Eu apago e bloqueio. Né? Tipo, sumiu. A pessoa não está mais lá. Isso é fácil. Ou né? bloqueio os comentários. Eu me livrei do diferente, eu me livrei do dissenso, né? Eu me livrei do debate. Só que na vida social não tenho isso. Né? Na vida real, eu tenho que ter a habilidade de sentar na sua frente e conversar algum tema com você e você me falar, eu não concordo. Né? Acho que não é por aí. E eu não posso te apagar, eu não posso te bloquear, e eu não posso te odiar. Mas só falta as pessoas na vida digital escreverem como se ela estivesse te olhando. É isso. Também porque elas escrevem ali, você não sabe nada, você é um burro. É isso. Coisa que ela não falaria na sua cara. Né? Não falaria na cara porque aqui ela não vai nunca precisar me olhar, porque ela me apaga, ela me bloqueia. Ela tira, E aí a sociabilidade acabou. Então a gente está falando de muito mais do que o gostar de gente, a empatia, mas essa capacidade de convivência que as pessoas estão perdendo. Né? O mundo está muito polarizado. E isso para o direito é péssimo. Então, quando a gente fala numa boa formação jurídica, além dela ser humanista, hoje eu tenho que me preocupar em ensinar essas habilidades socioemocionais. Eu tenho que conseguir fazer os alunos e alunas debaterem entre si
sem perder a racionalidade, sem perder a civilidade. E percebendo que o debate é bom. Ele não só é aceitável, é possível, mas ele é importante. Porque é daí que eu tiro os melhores resultados. Né? Quer dizer, quando que a gente aprende? Quando a gente sai assim de um bate-papo e ouve o diferente e fala, pô, não tinha pensado nisso. Pô, que interessante. Né? Só que eu preciso ter diálogo para fazer isso. Esse é um grande desafio. Bom, eu aprendi muito hoje. Eu também. Eu fiquei contente, de verdade, aprendi bastante. Embora eu já esteja aqui há 4 anos fazendo entrevistas, já discuti muito essas questões de gênero, mas gostei demais do seu approach, da sua forma de encarar. Parabéns, né, pela sua trajetória, diretora da Faculdade de Direito da USP, doutora Ana Elisa Bechara, que participou aqui do nosso podcast. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, eu aprendi demais e estou sempre à disposição para a gente tratar de tantos outros temas importantes para a gente. Parabéns pelo trabalho. E obrigado a você por nos acompanhar em mais um podcast da OAB de São Paulo.